Depois das mudanças nas regras dos benefícios da Previdência, o governo estuda agora alterar o cálculo da aposentadoria. Para reduzir os gastos, o governo tem feito mudanças em todas as áreas. Uma delas é na Previdência, e não é à toa. No balanço de janeiro a novembro do ano passado, o rombo ultrapassa os 58 bilhões de reais. Os números finais serão divulgados esta semana. Nas contas do governo, o fator previdenciário não está cumprindo seu papel. A ideia é substituir o fator previdenciário pelo conceito 85/95, ou seja, para as mulheres, a soma da idade com o tempo de contribuição deve atingir 85 e para os homens, 95. Outras mudanças estão mais adiantadas. Na semana que vem, entram em vigor as medidas provisórias que endurecem as regras para concessão de auxílio-doença e pensão por morte. O tempo de registro em carteira para ter direito ao seguro-desemprego vai passar de 6 para 18 meses. O objetivo é tentar reduzir a rotatividade. Segundo uma pesquisa do DIEESE e do Ministério do Trabalho, entre 2002 e 2013, cerca de 45% dos vínculos de trabalho foram desligados com menos de 6 meses. Em alguns segmentos, como na construção civil, a rotatividade é enorme entre os empregados com menos de um ano de contrato. Fica perto de 100%. É o caso dessa loja de material de construção que existe há 26 anos. O dono nunca viu tanta mudança no quadro de funcionários. Na hora de admitir um funcionário, vou verificar se em 6 meses ele muda de emprego. Gente, esse funcionário, para mim não me serve. Para garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores, as centrais sindicais programaram para a semana que vem uma série de manifestações em todo o país. O objetivo é pressionar o Congresso a rejeitar as propostas que estão sendo apresentadas pelo governo. Tem uma série de atividades que o governo poderia fazer e não mexer com o elo mais fraco da nossa estrutura, que são os trabalhadores. Esse ano é um ano de ajuste e não apenas um ano comum. Se nós desejarmos crescer, inclusive durante esse mandato, realmente um ajuste urgente se faz necessário. Houve uma interpretação da fala do ministro de que que o governo pensa em mexer com o fator previdenciário. Hoje eu ouvi uma entrevista dele que ele falou que não, isso é uma ideia dele, que não é uma proposta colocada na mesa agora, nesse momento. Vila. Sim, e quem defendeu o fim do fator previdenciário na campanha foi o candidato Aécio Neves, e não a candidata Dilma Rousseff. Só se ela está invertendo as bandeiras, como ela já inverteu várias quando ela assumiu, dizendo que quer fazer uma coisa e está fazendo outra. Agora, com relação a que é necessário, como foi destacado, acertar as contas públicas, eu acho que ninguém discorda, porque a primeira gestão Dilma foi um desastre econômico e tal. Agora, especificamente com relação à Previdência, tendo a entender que no Brasil, muitas vezes esses números não revelam a que a Previdência faz um papel de renda mínima. Então, por exemplo, a Previdência Rural. Você dá um salário mínimo, funciona como renda mínima. Quantos milhões de pessoas não contribuíram e acabam recebendo a Previdência Rural, tal, que foi criada no final do governo Médici, tal, e se expandiu depois no governo Gás e chega até os tempos contemporâneos, tal. Ou seja, eu sempre, quando vem esses números, eu sempre desconfio, porque geralmente é quando vem no momento do aumento ou do reajuste, melhor dizendo, do aposentado. Aí desenha-se um cenário catastrófico, aí você justifica um reajuste que é ou igual ou inferior à inflação. É sempre assim, todo ano essa história se repete. Então, é que nós já falamos aqui tantas vezes, vamos diminuir os desvios, vamos diminuir a corrupção que tem dentro da Previdência, né, que nós já sabemos, os auxílios equivocados que são dados, etc. Agora, tem de reconhecer que muito desse prejuízo, vamos chamar assim, deve-se à questão do papel de renda mínima, que é fundamental para o funcionamento de certas comunidades mais pobres do país. Então, é necessário entender que a Previdência é mais... Não dá para comparar com outros países, porque aí vem a maneira de comparar abacaxi com elefante. Não tem nenhuma comparação do Brasil, por exemplo, com a Inglaterra. O papel da Previdência aqui é um, na Inglaterra é outro, né? Ailton, você acha que deve mexer nessas questões trabalhistas? É uma evolução ou não deveria mexer em direitos adquiridos, seguro-desemprego? Não, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Diante de algumas coisas que estão acontecendo que não estão dando certo. Teve um dos entrevistados ali que disse não mexer com o elo mais fraco. No caso aí, os dois tópicos nessa reforma que se quer fazer na área da Previdência, que diz respeito à pensão por morte e ao auxílio-desemprego, que existem desvios que estão começando a acontecer, quer dizer,
tem casamentos feitos com moribundos de hospitais. Ou seja, a pessoa está ali, anunciada a morte, arruma-se um casamento, o casamento é realizado para que essa pessoa possa receber a pensão morte desse cidadão. Isso não é possível, tem que ter um prazo. Você não pode ter uma união às vésperas da morte da pessoa que pode deixar a pensão. Né? Então, o prazo eu justifico, tem que ter um prazo. E também no auxílio-desemprego. Ora, 6 meses não dá. Primeiro, o sujeito começa a trabalhar numa empresa, começa a aprender. 6 meses ele está ainda no aprendizado. Aí ele já é estimulado a sair, porque aí ele vai ficar com o auxílio-desemprego. Então, ele, que não está de boa fé ali, já sai. Eu vi um entrevistado ali dizer, se eu tenho um sujeito que eu vejo na carteira dele, que ele ficou 6 meses aqui, 6 meses ali, 6 meses ali, eu não contrato. Eu achei essa uma providência muito boa, deve fazer assim mesmo, porque isso aí é um saltimbanco. Ele está ali para fazer do seguro-desemprego um instrumento para ficar inativo, para ficar na ociosidade, entendeu? Então, eu acho que essas correções... Agora, não concordo com o auxílio-doença, não concordo com o abono, não é? Eu acho que correções, sim. Revisão de conquistas, não. Agora, algumas pessoas não entenderam aqui essa questão do 85 e 95. Não é que a pessoa vai aposentar com 85 anos de idade e 95 anos de idade. Precisava dar um exemplo. Por exemplo, você tem 60 anos, não é isso, Vila? Você contribui por 35, quer dizer, começou com 25 anos de idade, você soma 60 com o tempo de contribuição 35, dá os 95. É a idade com então, você vai aposentar com 60 anos. É isso, né? Isso, é o tempo de contribuição. O tempo de contribuição mais a sua idade. Mas eu acho que tem uma coisa, William, que precisa ser modificado também. Por exemplo, eu estou vendo muito, na área do judiciário, desembargadores em pleno vigor, com grande competência, juízes em grande competência, e até ministros do tribunal, dos tribunais superiores, ainda no vigor da sua força física, com conhecimentos que adquiriram, com cultura que adquiriram, que já tinham e aprimoraram, de repente se aposentam com 70 anos, porque é compulsório. Eu acho que se ele tiver condições, e for provado que ele está no pleno exercício, que ele tem toda a capacidade para continuar, ele não tem que se aposentar aos 70 anos. Mas aí tem a PEC Justamente da Bengala, que ironicamente chamada assim, né? Que vai até 75, né? Pois é, eu acho que tinha que ter o seguinte, olha, na medida da sua capacitação. Ô, Jorge, como é para motorista hoje? Você, quando tem 70 anos, você pode tirar a sua carta, mas aí você tem que fazer um exame, você tem um prazo menor, você vai ter que fazer outro exame dentro de 1 ano, não é mais 4 anos como para os outros. Eu acho que assim, um desembargador de 70 anos, ou um professor universitário de 70 anos, no pleno vigor de suas atividades, ele não precisa se aposentar como Só uma questão bem rápida sobre isso, justamente reforçando isso daí, claro. Porque no caso do Supremo, que a gente viu, acompanhou, né, os ministros que saíram, Carlos Aires Brito, recente, por causa da expulsória, ele estava em pleno vigor, inclusive está advogando e tal, né? Então, os 75 seria uma opção. Se a pessoa já contribuiu e quer sair antes, já tem o tempo, saia. Mas não que seja obrigado a sair. Então, porque foi evoluindo os ganhos da medicina. Agora, há um argumento contrário a isso, que me falaram, inclusive, essa semana, que eu conheço, que é a questão da rotatividade, da renovação. Né? Que precisa renovar os quadros, porque você petrifica. Mas o Brasil é um país grande, a nossa pirâmide etária foi mudando também. Antes ela era assim, hoje não, né? Hoje nós temos não é uma população tão jovem, tão dominante na composição da população brasileira. Mas existe essa questão que muitas vezes é injusto uma pessoa que está no pleno vigor, está trabalhando muito bem, ela é obrigada, porque ela não pode continuar no exercício da função. Vamos aqui registrar a participação dos nossos telespectadores. Rubens Creveloni, pelo Twitter, Vila disse que Dilma descumpriu promessa de campanha, mas os programas sociais e os empregos continuam todos aí. É verdade, a economia está bombando, tanto que nós vamos ter recessão esse ano.